Vamos sair daqui. Sai. Senão vai ficar muito ruim. Não, já tá com Wi-Fi. Vamos Já tá começar. Isso. Já vamos começar. Eu vou começar sentada, porque depois de eu sentar vai ficar ruim. Então você vai descansar. Vai começar então alguém? Já sim. Já, então tudo bem. Sejam bem-vindos à live da Cabide de Luxo com o Dr. Ed Wilson. Como nós estamos afastados um do outro, nós iremos tirar nossas máscaras para ficar uma coisa mais intimista, para você ver o rosto do Dr. Ed, tá? Dr. Ed, por favor, vamos tirar as máscaras. Oi, Eu acho que você está muito longe, você não quer vir um pouquinho pra cá? Peraí, venham pra cá, meninas, eu vou convidar aqui. Senta aqui agora, porque daí você pega assim, a gente tá aqui, ó. Isso. Da cintura pra cima. Apresento a vocês o Dr. Ed Wilson. Meninas, eu quero que vocês coloquem muito coraçõezinhos, tá? Isso é importante, coração. Vamos apertar o coração. Muito, porque o Instagram coloca a nossa live para várias pessoas assistirem. Então, primeiro eu vou apresentar, com todo respeito, o meu amigo. Posso chamar assim, claro, doutor? Com certeza. O meu amigo, Dr. Ed Wilson. Eu vou fazer algumas perguntas para ele, tá? Num novo momento que nós estamos vivendo dentro da área dele. E vocês podem mandar vários comentários. A primeira, eu quero que o Dr. Ed se apresenta. Quem é o Dr. Ed Wilson? Bom, Renata, primeiro eu queria agradecer o seu convite, a sua presença aqui. Dizer que eu tenho um carinho enorme por ela, como vocês todos têm também. Então eu fiquei muito feliz com o seu convite, queria agradecer a sua presença. Desde a inauguração da clínica, na verdade, Renata, a gente já se conhece há quantos anos? 4, 5 anos? Já fiz as contas, 6 anos. 6 anos? 6 anos. E ela mora no meu coração nesse tempo todo. Ela já me conhece desde a outra clínica. Sim. Não sei se você lembra que eu perguntei para você, eu estou pensando em mudar para uma clínica maior, porque a minha clínica sempre foi aqui no Tatuapé, gente, em São Paulo, já há uns 21 anos mais ou menos. E eu perguntei para você se lembra desse dia? Eu vou então atrapalhar um pouco a apresentação dele. Eu não esqueço desse dia. Eu estava numa consulta e eu vou pedir para ficar um pouquinho mais pertinho, porque daí dá para ver mais. Isso, com licença o barulho, meninas. E eu lembro que ele também me assistia, né? Me assiste, né, doutor? Sempre acompanho. E aí ele falou, Renata, sua opinião é muito importante para mim. O que você acha? Era uma clínica muito aconchegante, mas singela, né? E ele falou, eu assisto você, eu acho você luxuosa. Você acha que interfere uma clínica de um modo, de um visual um pouco mais atraente? Quando o doutor falou aquilo, agora ele lembrou. Claro, com certeza. Eu falei, Renata, estou pensando em mudar para uma clínica maior, aqui no bairro mesmo, mas numa localização muito elegante, que fica aqui no Jardim Anália Franco. A gente está aqui na rua José Oscar de Abreu Sampaio, não sei se vocês conhecem. A gente tem aqui vizinhos ilustres, né? Lembra? Ah, eu posso falar? Pode falar. Doutor José Bento. Doutor José Bento. No dia da inauguração, nossa, a hora que eu visualizei o doutor José Bento aqui na frente, vocês sabem o quanto que eu sou empreendedora, o quanto eu trabalho com valores e não preço. Então eu imaginei, falei, o quê? Doutor Ed de frente a frente. Mas o doutor José Bento não tem a RM Empresas, a Cabide de Luxo, fazendo entrevista com eles. Então, quando ele quiser, vai ter que ver na minha agenda, porque é em prioridade Dr. Ed. Obrigado. Então, daí nessa época, gente, eu perguntei para Renata, o que você acha? Eu estava pensando em mudar, ir para uma parte mais nobre daqui do nosso bairro, que é o Jardim Anália Franco, porém o investimento é bastante alto. Ela falou, doutor, o senhor merece um local à sua altura. As suas clientes merecem. Então, vá, assim, mergulhe, vá de cabeça nesse sonho. E depois daquilo eu fiquei pensando muito e decidi realmente, acabei vindo para cá, foi um investimento bastante alto, né, porque é uma casa grande aqui no bairro, mas valeu muito a pena. Não tem como não valer, porque eu acho que você trabalha com a autoestima, você trabalha com a imagem da mulher, né? Então ela quer cuidar da casa dela. Nós somos, né, o nosso templo, a nossa casa.
e de repente ela chega num local que ela se sinta acolhida, elegante, um ambiente agradável, já é a primeira emoção de que ela se sinta segura. Olha que bacana. Infelizmente, nós tratamos as pessoas, não tem como, pela imagem. Claro. Por mais que nós falamos, não, a primeira imagem, sim, os primeiros 7 minutos você compra uma pessoa. Então, na hora de uma venda, a apresentação, os primeiros 7 minutos tem aquele encantamento, você compra ali. Então, não tem como não ter uma clínica elegante. Mas por que eu convidei? Porque ele é muito luxuoso, o Dr. Ed, por si só. É uma Obrigado. elegância. Você é minha amiga. Obrigado, ele é muito Rê. fino. Mas, com uma peculiaridade assim, ele é muito simples. Isso que o torna muito luxuoso. A elegância dele, ele trata todos, mas todos, com carisma. A funcionária dele tá atrás ali com um sorrisinho, assim. Né, Érica? Eu tô falando alguma coisa errada? Tudo verdade. E a Érica é minha fiel escudeira, viu? Ela é maravilhosa. Obrigada. A Érica acho que hoje era 6 horas da manhã, ontem era 23 horas. Ela, Renata, cadê as perguntas? Eu falei, você tá trabalhando nesse horário? Então percebe-se que ela não tem um trabalho, ela tem um emprego. Sim. Muito Verdade. diferente de trabalho e emprego, Claro. Então as pessoas não têm ela não. E é uma parceria, sabe? É. Sim. Eu chamo assim, os meus, nem chamo de funcionário, chamo de colaboradores. E quando a gente entrou nessa pandemia, não sei se vocês lembram, não sei se você vai lembrar, eu fiz um story, foi bem no começo que a gente entrou nesse isolamento, né? E eu fiz as contas, eu nunca tinha feito as contas. E eu tenho mais ou menos 18 colaboradores. Então, Nunca parei para fazer essa conta. São 18 pessoas muito queridas que trabalham comigo, que me ajudam, que me auxiliam, que me apoiam, que me ajudam a tornar o meu sonho realidade. Então tudo que eu conquistei, tudo que eu sou, o trabalho que eu desenvolvo, eu devo muito a eles. Então eu não digo que são funcionários, empregados, são parceiros, são colaboradores. E eu devo muito a eles. E a Érica, especificamente, para você que estava falando com ela até fora de hora, gente, tem dia domingo a gente está trabalhando, eu e ela. Domingo, sábado, à noite. Porque às vezes eu tenho uma ideia, Érica, vamos fazer tal coisa. O que você acha? Ela fala, não, acho bacana, doutora, amanhã mesmo já vou fazer. Nossa. Então, é uma parceria. E aí, vamos falar do empreendedorismo? Eu vou dar um exemplo, vocês não conotam o nome, mas, por exemplo, o Dr. José Bento, quando a Érica estiver saindo, chama assim, você não quer vir para minha clínica? Estou fazendo uma analogia, gente, por favor. A Érica não vai querer nem saber o valor que ele tem a oferecer. Porque o que eu emprego aqui não é claro, financeiramente, sim, é muito importante. Mas esse diferencial com que ele trata os seus colaboradores, ele amarra de uma forma que não é só valor financeiro. Será que se eu for para uma outra clínica eu vou ter sim valor financeiro bem maior? Mas até quando? E a qualidade de vida? Eu vou conseguir trabalhar aos domingos? Então, pegando esse engajamento da Érica, eu acho que é aí que começa o empreendedorismo, da forma que você trata os seus colaboradores. Sim. E uma das situações com que eu pedisse essa autorização pela entrevista é o fato do doutor se reinventar na internet. O doutor, por mais que ele é muito comunicativo, nós podemos falar, Mas eu sou doutor, muito tímido, Rê. Ele é tímido, você acredita? Sou muito tímido. Além de um oriental muito recatado, ele é tímido. Muito. E ele me assistia, ele sempre me elogiava. E ele começou a fazer stores. Quando eu vi o doutor fazendo store, eu falei, vai ser um ou outro, como todos, É fácil criticar quem está do outro lado, Eu falei, doutor se expor dessa forma? Meninas, hoje ele é o doutor da internet, bomba os stores dele. Obrigado, porque a gente tem que ter consistência, Rê? Então, assim, se a gente está falando com seguidores, estamos falando com empreendedores, então eu vou procurar aqui dar algumas dicas. E, sobretudo, a gente que é médico, que trabalha na área da saúde, médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, a gente não tem essa formação na escola, na faculdade. Ninguém ensina pra gente empreendedorismo. A gente aprende a técnica, como você faz o diagnóstico, pede o exame, faz o tratamento,
faz a cirurgia, tira os pontos e é basicamente isso. Mas a gente não aprende como a gente deve lidar com o paciente, como a gente deve vencer na carreira e como a gente tem que administrar a nossa carreira. E isso é muito importante. Então, voltando um pouquinho a esse gancho que você fez da questão dos colaboradores, se você é empreendedor, você tem colaboradores, é muito importante essa visão, sabe? Não é nem a questão, como que eu vou te dizer, são parceiros mesmos, né? E a gente depende deles, ninguém caminha sozinho. Então, eu sou muito grato à minha equipe, a todos que trabalham comigo. E sem eles eu não seria nada, não seria ninguém. Nem aqui, nem no hospital, as enfermeiras que me ajudam, o maqueiro, a pessoa que busca o paciente, a recepcionista que recebe o paciente no hospital, a moça da limpeza que limpa ali o hospital para a gente poder fazer a cirurgia. Então nada é possível sozinho, todo mundo depende de todo mundo, né? E todos nós somos iguais, todos nós somos humanos. Então a gente tem que reconhecer o trabalho, a gente tem que valorizar e a gente tem que respeitar as pessoas. O Isso respeito, é muito importante. Né? O doutor falou algo assim, que o respeito não é só a educação do bom dia, do boa tarde. O que eu me interessei pelo stories dele é o fato quanto ele apresentava a enfermeira, o maqueiro, o que dá anestesia, Sim. né? E ela se envolvia, ela se sentia, eu percebia no olhar dela, parecia no story do Dr. Ed, né? Porque geralmente o cirurgião plástico entra, ao meu ver, tá, doutor, com todo respeito, mas ele entra no hospital com a cabeça erguida, com licença, tô passando, né? Eu consigo imaginar ele com as mãos levantadas depois da higienização, eu consigo ver um cirurgião plástico dessa forma. O doutor tem essa imponência porque ele é esguio, elegante, ele anda de um jeito, meninas. Obrigado, mas a simplicidade dele, quando eu falo pra vocês, luxuoso, é isso. E ele levou para os stores. Então você que fala pra mim assim, não consigo fazer stores. Ah, mas eu não tenho conteúdo. Imagine um médico, um doutor, tendo que aparecer o porquê, se a agenda dele é lotada. Sim. Ele teve que empreender, ele teve que se reinventar. Ele não fez stores pensando assim, eu vou fazer stores porque daí eu vou ter clientes, eu vou ter pacientes. Não. Né, doutor? Em algum momento você falou, se eu fizer store, a minha agenda vai aumentar? Não, de forma alguma. Na verdade, o empreendedorismo, você tem que atuar em várias áreas, né? Então, e o marketing, depois a gente tem que falar um pouco de marketing também. Porque às vezes as pessoas acham que marketing é propaganda. E não é isso. A propaganda é uma parte pequena do marketing, tá? O marketing é uma coisa, na verdade é uma ciência, é um estudo muito amplo, né? Então, todo mundo tem que saber, porque todos nós estamos nos vendendo todos os dias. E vendendo no bom sentido, eu digo. Então, quando você se cuida, você cuida da sua aparência, da sua autoestima, você está vendendo a sua imagem. Até para a pessoa, você não vai vender um trabalho, não vai vender um produto, mas você está se vendendo até para conversar com uma pessoa. Porque se você não estiver bacana, não estiver legal, a pessoa talvez nem queira conversar contigo. Então, a todo momento a gente está se vendendo, né? E o Stories e tudo mais, a rede social, tudo isso faz parte de um conjunto. E também eu procurei isso, também entrar nessa questão, porque as pessoas queriam também saber um pouco da gente, né, Rê? Exatamente, né? Porque às vezes eles têm a impressão de que o Dr. Ed é assim, como você falou, que é um cirurgião e tudo. Sim, sou tudo isso. Mas antes disso, eu sou o Ed, né? Ed Wilson, que sou uma pessoa, um ser humano como outro qualquer. E as pessoas querem saber se a gente é de carne e osso mesmo, se a gente come, bebe. Então é importante a gente colocar um pouco disso, porque as pessoas têm curiosidade. E como tem uma admiração, então ela quer saber quais os costumes. O que ele toma, como que é a manhã dele, o que ele faz. Eu, por exemplo, nessa quarentena, eu vi você fazendo yoga. Yoga, faço yoga. É uma imagem que eu vi, que eu gosto muito de plantas, então aquele doutor sucinto, na hora que ele mostrou aquela imagem, eu fiquei imaginando eu lá junto com ele, o que ele estaria pensando. E ele não estava falando nada de estética. Ele mostrou uma imagem que eu gosto muito, então eu não passei para frente. Ele fez com que eu ficasse no stories dele. Porque você que me assiste, tem hora que você passa pra frente. O que é o marketing? Ele, nessa quarentena, em nenhum momento ele ficou falando de plástica. Ele aproveitou para mostrar um pouco mais do Dr. Ed. Né? Então, aproveitando, falando sobre o marketing, o que mais me chamou a atenção no seu empreendedorismo é o pós-operatório. Meninas, eu só fiz, todo mundo pergunta se eu tenho implante, se eu fiz abnoplastia,
quando eu era magrinha, né? Depois agora, mas todo mundo perguntou se... Ótimo. Todos queriam saber se eu tinha feito abdominoplastia. Não, eu nunca fiz nada no meu corpo a não ser colocar a prótese, né, doutor? Sim. Coloquei por 2 vezes aos 28 anos, depois de 10 anos tem que trocar, e aí foi onde que entrou o Dr. Ed. Mas o que mais me encanta, como ele acabou de falar, que na faculdade ensina, finaliza, pronto, operou, acabou, foi o pós-operatório. Eu sei que ele não gosta de falar nisso porque ele faz umas surpresas no pós-operatório que eu não posso estragar. Mas o pós-operatório dele, ele faz assim, ó. Eu vou ser o seu médico pro resto da vida, sem ele falar nada. Igual ele faz com os colaboradores dele, ele faz com a cliente, não é cliente, né? Com a paciente dele. Porque o senhor não tem WhatsApp, né? Não tenho. Ele não tem WhatsApp. Nos dias de hoje, eu só conheço o Silvio Santos que não tem celular. E agora o Dr. Wentz não tem WhatsApp. Sabia que Vou te falar, sabe por quê? Ah. Porque assim, o WhatsApp, o pessoal tem gente que não tem noção, não é? Manda mensagem um monte. E a minha preocupação é se uma paciente precisa falar comigo e de repente fica naquele monte de mensagem do WhatsApp, a mensagem da paciente. Então eu tenho essa preocupação muito grande de que a paciente consiga chegar até mim, tenha acesso a mim. Então, ela tem meu telefone, o pessoal tem o telefone da minha casa, e ela pode mandar SMS, sabe? Aquela mensagem antiga que funciona perfeitamente. Então, o WhatsApp, que as pessoas mandam muita mensagem, manda bom dia, boa tarde, boa noite, mandam vídeo, eu não tenho tempo para ver isso. Exatamente. Então, o que acaba chegando para mim no meu celular são realmente as mensagens importantes que vêm por SMS. Por isso que eu não tenho WhatsApp. E no pós-operatório é onde que aí, se você não tem nenhum contato com ele, ele tem esse contato. Ele liga para saber tudo. Ele liga, ele dá o telefone da casa dele, o celular dele, ele não manda ninguém. Pelo menos no meu caso, Sim, foi o próprio exatamente doutor. assim. Né? Ele queria saber tudo. E eu já era marinheira de segunda viagem, mas geralmente as pessoas se preocupam com os hematomas, como que está, né? Após, ele tem um cuidado que você se sente tão íntimo, parece que você é da família dele. Que eu acho que é o verdadeiro empreendedorismo. Sim. Né? O doutor, com toda essa situação, vamos colocar um pouco mais de apimentado aqui. Teve alguma situação, doutor, que a pessoa ficou tão feliz com o seu atendimento, tão apaixonada com todo o respeito com o seu atendimento, que depois que acabou, ela queria ter continuasse essa atenção? Teve alguma situação que você teve que cortar? Não, nunca cortei. Pra gente não manter esse relacionamento, Sim. nós somos amigos, a gente não tá sempre junto, mas a gente se fala pelas redes sociais, a gente tá sempre um acompanhando o outro. Mas agora eu vou assumir. É porque eu tenho a educação totalmente empresarial. Mas a minha vontade é de bater papo com o doutor. Eu tenho uma dúvida, então eu tenho aquela ética. Mas nós sabemos que nem todos têm. Sim. Então, por essa abertura que o doutor... Já teve alguma situação que o doutor teve uma situação meio constrangedora? Nunca teve? Não. Aliás, a gente ia começar falando da minha história, porque a gente tem tanto assunto. O bacana é isso, do ao vivo. Você acha que eu vou fazer alguma pergunta daqui? Nada, isso daqui é só pra nos A gente tá ter, só no mas, bate-papo. no final, Mas deixa eu falar então, vou falar um pouquinho da minha história, gente. Na verdade, eu nasci em São Paulo, cresci no interior, numa cidade chamada Pereira Barreto, uma cidade muito pequenininha. Daí, aos 16 anos, eu voltei para São Paulo para estudar. Foi aí que eu vim para fazer medicina. Eu me formei na Santa Casa de São Paulo. Eu tenho 30 anos de formado, tá? E na Santa Casa, eu fiz então, aqui na Santa Casa de São Paulo, eu fiz a faculdade, depois eu fiz a residência de cirurgia geral, que são 2 anos, a residência de cirurgia plástica, que são 3 anos, e depois eu prestei o título de especialista, para a gente poder ser especialista na cirurgia plástica. Então aí foram 11 anos de estudo. Daí nesse período também eu fui depois fazer o mestrado, porque eu dou aula, eu dei aula, na verdade eu me aposentei, eu dei aula durante 23 anos na residência de dermatologia do Hospital Padre Bento de Guarulhos. Tanto que eu tenho vários dermatologistas, inclusive aqui do bairro, que foram meus alunos. Olha que bacana. Muitos. Aí eu me aposentei lá e eu pensei, gente, agora? Com licença, só um minutinho. Meninas, eu esqueci de fazer uma pergunta. Como que está o áudio? E a imagem? A imagem, vai colocando, vão mandando mensagem aí. Érica, eu que se elas estão falando tá tudo ok.
o áudio, nós estamos falando muito baixo. Muito rápido. Humano exemplar. Obrigado, Lud. Doutora Ludmila, maravilhosa. Foi minha aluna e hoje ela trabalha, faz parte da minha equipe. Eu tenho uma gratidão enorme por ela também. É uma pessoa maravilhosa. Eu faço questão que você venha um dia para conhecê-la. Tá? Então ele vai voltar no que ele estava se apresentando, tá, meninas? Então, a doutora Ludmila foi minha aluna também, né? Então, eu dei aula durante 23 anos e me aposentei. Quando eu me aposentei, eu falei, gente, e agora? Porque eu adoro ensinar. Além de eu fazer as minhas plásticas, atender minhas pacientes que eu amo, eu sempre gostei de ensinar. Sempre ensinei, dei aula. E eu sempre ensinei cirurgia para câncer de pele, cirurgias dermatológicas na residência. Quando eu me aposentei, eu fiquei um pouco perdido, sabe? Eu falei, eu não posso... Eu pensei primeiro assim, como que eu vou morrer com todo esse conhecimento que eu tenho? Eu não queria levar comigo. Sim. Eu acho que a gente, quando você sabe, você tem conhecimento de alguma coisa, eu digo para você, se você sabe alguma coisa, passe o que você sabe. Compartilhar. Compartilhe o conhecimento, divida o que você sabe, ensine. Não tenha medo da concorrência. Não tenha medo de dividir o conhecimento. Isso só vai te fazer crescer cada vez mais. Então ensine, passe seu conhecimento. E quando eu me aposentei, eu fiquei um pouco meio perdido. Foi daí que surgiu a ideia. Vou dar um curso então aqui na minha clínica, que a clínica é muito grande. Acho que a Renata já mostrou, né? Sim. Então eu faço um curso aqui de cirurgia dermatológica para médicos, vem médicos do Brasil inteiro. Inclusive a gente tinha uma turma fechada para começo de abril, foi quando surgiu a pandemia e o isolamento. E eu tive que suspender o curso, né? E depois desse curso presencial que eu faço aqui, os médicos vêm do Brasil para operar aqui na minha clínica, vários pacientes. Inclusive é um trabalho também que a gente faz, os pacientes que são operados no curso são pacientes carentes. Olha, sabe? Que bacana isso. Sim, então é um projeto também social que eu faço. Sim. Eu faço questão que sejam pessoas que não têm condições de serem operadas, de pagar pelo tratamento que a gente oferece aqui. Então a gente oferece o mesmo tratamento, o mesmo atendimento, o mesmo calor humano, o mesmo carinho para essas pessoas que não têm condições de pagar. E elas vêm, fazem a cirurgia, totalmente gratuito. Nossa, parabéns. Obrigado. Deus abençoe as mãos dos médicos. Licença, a Índia Marta pedindo o endereço da clínica. Ah, posso falar, né? Gente, minha mãe, como ela é marqueteira! Obrigado, tudo bem, obrigado. Marli. Dona Marli, obrigado, viu? Vem aqui, ela já veio aqui na clínica? Ainda não. Faço questão que a senhora venha, viu? A Me Marisa, que é a irmã dela, é sua paciente. Ah, muito bem, Marisa, um beijo. Então, a clínica fica aqui no Jardim Anália Franco, próximo do Shopping Anália Franco, na rua José Oscar de Abreu Sampaio, número 83. E sigam também nas minhas redes sociais, né? Depois a gente vai passar todas, mas no Instagram... Todos lá. Acho que vai ter o que... Tá, mas cirurgia plástica é de Wilson, tá? Depois então que eu fiz esse curso, agora que tá bombando aqui na clínica, na verdade, eu vou criar agora o curso online, tá? Já que a gente está nesse período de isolamento, então eu vou fazer o meu curso online. E essa é a minha história, a gente está aqui de braços abertos, eu faço questão de convidá-los a todos que venham conhecer a clínica, ela está aberta para todo mundo, tá? O que essa história, né, de vida em 3 minutos, o porquê? Antes de acontecer tudo isso, a agenda do doutor estava assim, com a graça de Deus, bombando, né? Ele estava vendo ali de verdade o que ele iria fazer para atender todas as suas pacientes. E aí, de repente, vem uma bomba, né? Sim. E agora? E por nenhum momento o Dr. Ed ficou parado, né? O que nos dá o medo, ele nos paralisa. Então, pelo pouquinho que ele falou, já deu para perceber que se você tem esse pensamento, essa gratidão, tudo que a vida nos flui, neste momento você sai na frente. Porque por mais com toda essa bagagem que o doutor tem, com toda essa experiência, por aulas que o doutor tem, o senhor é um ser humano como qualquer outro. Sim, com certeza. As pessoas veem muito meio como um ídolo, meio como algo inatingível. E ele tem as mesmas dores do que a nossa. Tem grupo de risco na sua família? Seus pais são Sim, vivos? claro.
Sim, mas meus pais estão lá no interior. Ele tem, então, Mas eu não fui lá visitar, preocupação, né? sim. Mas tem a preocupação do grupo de risco, tem a preocupação que ele comentou 18 colaboradores. 18 colaboradores. Que depende da minha força de trabalho. Exatamente. E aí, como que eu vou fazer? Então, o que é muito interessante, o doutor também lançou um curso. Então, com que possa, né, já estava tudo pré-agendado, que dependendo de como vai continuar, ele vai poder vender através da internet. Você já imaginou que o cirurgião plástico, que depende de suas mãos, ele precisa das pessoas dentro do estabelecimento dele comercial, ele se reinventou, meninas. Ele não ficou parado, ele não ficou anestesiado. Então, peraí, eu vou procurar tudo que eu fiz ao longo da minha vida, vou montar um curso e vou vender online, né? Um parâmetro. Então, até o doutor poderosão que nós temos na cabeça também teve que se reinventar, como você, dona do lar, empresária. Eu tenho um mix de seguidores, desde a pessoa mais humilde que me segue, que fala que tem um sonho de ir na cabide de luxo, e aí eu falo, mas por que você não vem aqui? Eu não tenho dinheiro da condução. E eu tenho aquele empresário que tem muitos funcionários, muitas empresas, então eu tenho um mix de audiência que encaixa nessa nossa conversa. E eu sempre gosto de falar com todos, não só com um nicho de cliente. Esse bate-papo que o doutor está fazendo aqui atinge a dona do lar, aquela mais humilde, em olhar e falar, eu preciso me inspirar neste doutor? Olha só, né, doutor? Claro. Então, a inspiração, o marketing, eu não sei fazer stories, eu não sei o que falar. O doutor, ele estudou para operar, ele não estudou como falar, qual é o ângulo, o que as pessoas irão achar dele. Porque eu fico imaginando, doutor, o quanto o senhor sofre bullying, porque acha o doutor metido. Sem conversar com o doutor, antes de conhecê-lo, então, pela sua imagem. Doutor chegando. Antigamente sim, Rê. Você sabe que nisso tudo que você falou agora tem muito assunto pra gente falar, porque a gente fala tanto, né? Assim, é uma delícia ouvir isso do entrevistado, quer dizer que não tá cansativo. Não, tá uma delícia. Olha, dá vontade de continuar. Não, tá uma delícia. Tem umas coisinhas que ficaram pra trás, viu? Eu não sei se eu vou conseguir lembrar depois. Então vocês têm que pedir novas entrevistas, tá? Meninas, coloque aí. Eu quero saber se vocês prazer. estão gostando. Vai mandando. Érica, tem alguém Estão falando? todos adorando, mandando beijos. Gente, corações, vamos compartilhar a live com seus amigos, vamos apertar o coração ali. Tem bastante coração, vários beijos, e o Cozinhando Sem Luxo tá pedindo um beijo do Dr. Ed. Manda um oi pro Dr. Ed. Oi, um beijo, viu? Obrigado por estar acompanhando aqui. Cozinhando Sem Luxo. Beijo, meu amor. Acabei de lançá-lo, doutor, tá bombando. Tô ficando com ciúmes dele, porque a audiência dele tá mais do que a minha, doutor. É mesmo, que legal, parabéns, sucesso. Então ele também admira muito, doutor. Obrigado, muito. obrigado. Ele fala, ele tem uma gratidão também pelo doutor Ed, né? Tenho um carinho muito grande pela sua família toda, viu? Obrigado. Gostoso. Mas deixa eu voltar aqui falando da crise, né? Gente, uma coisa que eu diria assim, olha, todo momento, toda crise também é um momento de crescimento, tá? No início, assim, dá um baque inicial. Todo mundo fica mal, fica um pouco paralisado. Só que é importante a gente procurar se reinventar, a gente tirar forças lá do fundo, sabe? E agora que a gente está nessa quarentena, isolado, uma dica que eu daria, procure se cuidar, sabe? Não se abandone, cuide de si, da sua beleza, da sua aparência, do seu cabelo, olha lá. Sabe, não deixe de se cuidar, de se maquiar, de se vestir bem também, porque não vai ficar de pijama o dia inteiro, o tempo todo. Você merece também se cuidar, se dar um presentinho, porque isso vai melhorar a sua autoestima e você vai se sentir muito melhor para enfrentar todo esse período. Mas eu diria assim, que toda crise também é um momento de crescimento. A gente não deve esmorecer, a gente não deve cair. No começo é difícil, não é fácil não, eu também passei por dificuldades, todos nós passamos, né? E é um momento da gente se reinventar. Quem é empreendedor, você tem uma empresa, você trabalha, até mesmo você pode ser, de repente, uma diarista, você tem que se reinventar. Sempre, em todas as áreas, né, doutor? Exatamente. Então, eu não posso dar o curso presencial aqui porque nós estamos no meio da pandemia, né? Não posso trazer os médicos do Brasil. Eu tenho uma turma fechada
que estariam aqui para fazer o curso, não posso expô-los a isso. Mas eu posso fazer o curso online. Então, é um momento de você sentar e procurar uma saída. Sempre a gente tem que buscar uma saída e se reinventar, procurar uma coisa diferente. E uma coisa que eu diria para você que você perguntou, né, Renata? Você que é um cirurgião, e é como eu falei, na faculdade a gente não aprende a ser empreendedor, né? Pelo menos na área da saúde, médico, dentista, fisioterapeuta, nutricionista e por aí vai. A gente não aprende a ser empreendedor, a administrar a carreira, ter uma administração financeira da própria vida, a gente não aprende isso. E é muito importante que todo mundo saiba fazer, né? Então, cada um tem que procurar um caminho, tá? Então a dica que eu daria é essa: no meio de uma crise, procure se reinventar. E como eu falei para ele, quando eu comecei a trabalhar, não há muito tempo atrás, do bullying. Isso. Quando eu chegava, claro, de terno, não é muito comum você ver um médico no hospital de terno e gravata, né? Então isso pode passar um pouco a impressão de que você é uma pessoa arrogante. Então, e como eu sou tímido, já não sou uma pessoa que chegou, oi, tudo bem? Isso, é isso onde eu queria chegar, pegou o ponto. O que acontece? Eu acabava passando uma imagem, assim, vestido dessa forma e a timidez de que eu era uma pessoa arrogante. Eu imagino, porque no começo ele comentou que ele é tímido, ele ainda é tímido, e não o caso do doutor, mas a timidez, ela cria uma casca, ela cria ali algo que possa proteger, que ela como sumiu na cabeça agora, um escudo, de uma forma, como ele é vergonhoso, ele coloca um escudo. Então é onde que, eu perguntei se ele sofreu bullying, por isso, uma imagem, então ele chega, entra, porque tudo é vergonha, não é que ele é metido, é vergonha. Isso faz com que a pessoa se torne mais metido, e não é o julgamento das pessoas. Eu comentei isso, se o senhor sofreu bullying, porque sim, quando as pessoas não me conhecem, quando não assistem os meus vídeos, apenas foto, ou quando eu chego, eu tenho uma presença de quando eu chego, as pessoas me amam ou me odeiam, né? Geralmente é impactante. Quando eu converso, quando eu abro um sorriso, todas já se tornam, porque eu não sou vergonhosa, né? Então é mais fácil de quebrar. E então, sabendo que o doutor é vergonhoso, deve ter sofrido alguns bullying, sim, né? E aí eu vou dizer pra você, se você é uma pessoa tímida, eu sei bem o que você passa. E aí você chega num lugar, você não consegue cumprimentar todo mundo, você não consegue sorrir pra todo mundo, e aí fica aquela impressão de que você é uma pessoa chata, arrogante, metida. Eu imagino quanto que deve estar se identificando neste momento. Exatamente, mas eu vou te dar uma dica, é um treinamento. Inclusive, é um treino. Inclusive o carisma, de você ter um carisma, que a pessoa pode falar assim, fulana é carismática, fulana é simpática, ela já nasceu assim. Eu não sou assim, não tenho mais jeito. Não, você pode treinar ser uma pessoa carismática. O que custa você chegar num lugar e abrir um sorriso, cumprimentar todo mundo? O máximo que pode acontecer é a pessoa não te cumprimentar, mas isso não é um problema teu. Né? Então, é uma coisa que eu treino e eu exijo de mim, quando eu chego num lugar, que eu cumprimente todo mundo, que abra um sorriso. E aí isso vai te abrindo muitas portas. Nossa, o sorriso abre portas, né? O sorriso não tem como, ele quebra barreiras infalíveis. Vocês não têm ideia como mostrar o seu sorriso quebra qualquer pensamento, qualquer energia, qualquer, como ele comentou, ele sofre em chegar em um lugar, mas eu não consigo imaginar o doutor ter essa sofrência. Né? Olha isso, você que está aí desse lado, com certeza deve sofrer isso. Aproveitando um pouco aí dessa sofrência, eu quero levar um pouco do lado mais cômico, doutor. Eu imagino, porque eu sou mulher, sou muito vaidosa, a mulher nunca tá feliz, né? Esses dias eu fiz Érica, eu fiz bigodinho no meu cabelo. Queria o cabelo, eu gosto de cabelo enrolado. Sério? Eu amo cabelo enrolado. É meu cabelo é assim. É assim mesmo? Não faço escova, não faço nada. Nossa. Lavei e vim pra cá, nem secar, eu sequei. Todo mundo tem um sonho de ter o cabelo assim, Exatamente. E você quer ter o cabelo enrolado. Aí fui na internet, quarentena, peguei aquele palito de churrasco, coloquei o cabelo ali, ficou todo enroladinho. Quando eu soltei e vi que ele ficou esmigalhado assim, mas eu amei, me senti com o cabelo todo enrolado. E no final, é uma experiência, né? Porque todo mundo querendo alisar, querendo fazer escovas, e eu fazendo isso. Então é normal, todo ser humano nunca está contente com ele mesmo, ele sempre quer melhorar. Sim. Mas eu imagino, no mundo de mulheres maravilhosas que o doutor atende,
Por acaso chegou uma mulher perfeita, linda, que ao seu olhar clinicamente, né? Tem um olhar clínico, tem um olhar mais... que você olhou e não tinha nada e ela chegou assim, gente, eu vou ter que fazer. Doutor, olha essa banha, não tinha nada. Doutor, olha esse meu nariz, não tinha nada. Doutor, eu quero tirar aqui. Teve situações que o doutor teve que mandar sua cliente de volta para casa porque ela não tinha que fazer nada e ela estava ali, com todo respeito, com aquela malinha cheia de dinheiro para poder pagar o sonho da vida dela e o doutor teve que mandar ela embora? É muito comum, né? Mentira! Verdade, é Gente, muito a comum. Erika tá dando risada atrás. Eu acho que eu falei uma pergunta assim que é normal aqui, viu? Gente, a Verdade. Renata fez algumas perguntas ali que eu dei uma olhadinha. Eu falei, Renata, você mora aqui na clínica? E de onde que você tirou isso? Ele achei legal que ele falou assim, de onde você tirou as perguntas? Eu falei, doutor, todas daqui, de madrugada, não foi nada que eu copiei de algum lugar. E eu achou bacana porque o fato que acontece aqui. Exatamente o que acontece. Não só aqui, em qualquer clínica de cirurgia plástica. Eu falei pra você que você é uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz, muito sensível. Eu não ouvi. Como que é, doutor? É, muito inteligente. Eu não pego, gente. Então, isso acontece muito, Renata. Muito. Por vários fatores. Às vezes a pessoa está com a autoestima baixa e ela não se enxerga como de fato ela é. Né? Então, às vezes ela valoriza muito uma coisa, por exemplo, eu acho que a minha mama é muito feia, muito feia, muito feia. Quando você vai ver, a mama não é tão feia assim. E quando você vai fazer uma cirurgia, você tem que colocar na balança. Se a mama que você tem, vale a pena você fazer uma cirurgia para que ela fique melhor, porque você não vai fazer uma cirurgia para ela ficar pior. Claro. Então, a gente vai examinar a mama e ver se merece, se vale a pena a gente operar essa mama para que ela fique mais bonita. Sim. Né? Ou se a mama já é bonita o suficiente, não precisa fazer uma plástica. Então eu falo para o paciente, olha, eu acho que não vale a pena você fazer, ou às vezes você está equivocada, às vezes você está infeliz com uma outra parte da tua vida, às vezes o casamento não está bacana, às vezes você não está feliz com o seu trabalho ou alguma outra coisa assim, e você está às vezes projetando na sua mama o problema. Olha. E aí, porque não vale a pena fazer a cirurgia. Primeiro, do ponto de vista da honestidade, a gente tem que ser honesto com os nossos pacientes, com os nossos clientes. Você tem que ser honesto e transparente, porque a verdade vai vir à tona. E aí foi por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu me encaixo aí, sem o doutor saber, tá? Eu, há 2 anos atrás, depois já que eu já tinha colocado a pronta, me preparei financeiramente, marquei a consulta com o doutor, e eu e meu esposo viemos e eu falei, doutor, eu não suporto, olha o poder das palavras, o meu quadril. Eu vim pro doutor acabar com o meu quadril, quero que diminua, não suporto. Ele olhou e falou, mas Renata, todo mundo quer ter o quadril que você quer ter e você quer tirar. Doutor, eu quero tirar esse quadril. Aí vamos lá, ele me examinou, falou, Renata, fale um pouco o que o quadril te incomoda tanto. Nossa, acho que eu desabei, né, doutor? Falei tanto do quadril que ele só ali, eu vi que ele estava analisando e para minha surpresa, ele mandou eu embora para casa. Com a minha malinha cheia de dinheiro para pagar ele não aceitou eu. E aí foi quando eu mais fiquei encantada com o doutor. Por quê, doutor? Eu não sei se o doutor vai lembrar, porque eu estava com uma expectativa tão grande sobre o meu quadril, da forma que eu achei que ele iria ficar, Sim. que o doutor analisou e falou, Renata, o que você está esperando não vai ser Não dessa vai forma. Aí o doutor falou que eu tinha que eliminar alguns quilos, não era só porque na minha cabeça eu imaginava que ele ia, desculpa os termos, enfiar uma cânula, tirar, cânula, tirar a gordura e eu iria ficar. Não, ele me explicou que não seria dessa forma, o quanto que poderia acontecer, e ele foi falando calmamente, foi entrando na minha cabeça, e ele falou, Renata, não é essa situação. O doutor lembrava disso? Eu lembro vagamente, que são muitas pacientes. Mas ele só achava que ele não iria lembrar. E aí veio o meu encantamento, porque ele falou a verdade, ele poderia, qualquer outro médico, eu imagino, que ele falaria, tá bom, você quer tirar o seu culote, quer tirar o seu quadril, vamos fazer tal isso, né? E aí a minha frustração, qual ia ser, que não ia chegar no objetivo que eu criei na minha mente. E eu ia querer falar que o doutor não fez um bom trabalho. Sim. Eu penso nisso, Claro. eu ia colocar toda a minha frustração em cima do doutor. Que eu já vi muitas pessoas falando, olha, esse lado não ficou perfeito, esse não sei o quê, mas o doutor não fez isso. E como? Eu falei, como o doutor não pode fazer isso? Né? É porque nós criamos algo em nossa cabeça, e aí
transforma em suas mãos. Então, caminhando dentro disso, já teve mulheres que chegou com uma foto da Gisele Bündchen, da Massa Fera, doutor, eu quero ficar desta forma. Várias vezes, várias. Aí sabe o que eu falo, Renata? Eu falo assim, que nunca, mesmo a Gisele Bündchen sabe que ela tem uma irmã gêmea. E elas são completamente diferentes. Total, nem parece que são irmãs. Não parecem que são irmãs. Então, primeiro, ninguém vai ser igual a ninguém. Né? E a gente também tem que aceitar. A gente tem que se aceitar, sabe? Porque todo mundo tem uma beleza. Não existe aquela beleza perfeita. Mesmo Gisele Bündchen, ela tem lá as suas dificuldades com a sua beleza. Então, não existe ninguém perfeitamente belo. E todo mundo tem alguma beleza. Então, você precisa descobrir a sua beleza e explorar a sua beleza. Tá? Exatamente. Então, quando a paciente fala isso, mas eu quero ser igual a fulano ou Beltrano, eu falo, então, eu também queria ser igual ao Brad Pitt. Queria ter 2 metros de altura, ser loiro, do olho azul, ser fartão. E eu sou japonês, não sou alto, sou magrinho e me acho bonito. Entendeu? Então, cada um tem que encontrar a sua beleza. Eu explorar. sinto isso que o doutor se acha bonito. O doutor Mas eu consegue. me acho mesmo, sim. Se você assistir os stories, começa a assistir os stories do doutor. Ele consegue se vender muito bem, sabe? Sim. Ele tem a conotação, o jeito, o falar, como o sorriso, a entonação. E eu consigo ver e falar, doutor se gosta. Então o doutor se gosta muito, né? Muito, com certeza. Então a autoestima é muito importante. Se você não acredita em você, quem vai acreditar em você? Esse é o meu lema. Se você não se gostar, se você não não se se amar... gostar, não se valorizar, não se reconhecer, como que você vai chegar no outro? Então, e todo mundo tem uma beleza, entende? Não existe, e a beleza também não é só a beleza física, estética, da mama perfeita, do quadril perfeito, do abdômen perfeito. Não! E isso me dá um outro gancho, que é o seguinte, que às vezes vocês podem pensar assim, as mulheres mais bonitas, com o corpo e o rosto perfeito, são as mais felizes. Não. Não, porque a felicidade não mora aí, só aí. Né? Claro que tem um corpo bacana, você fisicamente ser bonita, isso ajuda muito. Claro. Mas isso não é tudo. Não é isso que vai garantir um casamento feliz, não é isso que vai te manter feliz na vida, nem ter sucesso profissional ou qualquer outro tipo de sucesso. Não depende só da beleza física. Né? Então, é importante que você descubra lá onde que está o seu charme e a sua beleza. Claro. Então, eu tenho pacientes aqui que não são perfeitamente belas fisicamente, mas são pessoas extremamente felizes. E também conheço algumas pessoas que são fisicamente perfeitas e que não são felizes. Então, uma coisa que eu falo, aos meus 22 anos, doutor, eu era perfeita. E você é perfeita, você é linda. Mas eu colocava os defeitos. E hoje, aos 43, eu me acho tão linda. Né? Mas você é linda. Né? Mas eu não tinha esse conceito. Eu não tinha. As pessoas ainda falavam que eu queria confete. Eu sempre sofri a vida inteira porque eu era bonita, muito bonita e não me achava. Então as pessoas olhavam e falavam assim, quer confete. Quer que as pessoas ficam, né? Não, eu não tinha essa beleza. Hoje, depois de 2 filhos, com 43 anos... Você se acha muito mais bonita. Eu me sinto muito bonita. É de dentro pra fora. Eu não me preocupo mais com o outro vai achar. Sim, exatamente. Eu acho que aí começa a beleza. Que começa a beleza. E é assim, a beleza não é só essa beleza, a perfeição física. É óbvio que a gente não é perfeito fisicamente. Claro. Se a gente for olhar no espelho sem roupa, a gente tem muita imperfeição, Exatamente. mas muita. Ainda mais com essa sociedade que pinta a perfeição, a todo momento é só o perfeito que está na mídia, Exatamente. Não é? E não existe essa perfeição. Se você olhar, todo mundo pode se olhar no espelho. A mama, uma é diferente da outra, uma é maior. Eu quero perguntar isso, doutor. Vocês sabem, meninas, só quero confirmar. É verdade, né? Que uma mama é maior do que a outra? Sempre. Toda mama, olha, uma mama é maior que a outra, é mais caída do que a outra. Quando você compra um sapato novo, um lado é mais apertado. Por quê? Porque o seu pé é diferente um lado do outro. Quando o doutor me falou isso, eu acreditei. Sim, a mão também, você pode ver, você coloca a aliança na mão direita, coloca na mão esquerda, é totalmente diferente. O ser humano é diferente, né? E isso é belo, isso é bonito, sabe? Essa diferença. Porque senão ficaria muito chato, tudo perfeito, retinho. Me chamou atenção porque quando as pessoas perguntavam quantos ml, aí eu falava, o ml, no lado direito tanto ml, do lado esquerdo tanto ml. Aí as pessoas falavam, como assim? Um maior do que o outro? Então eu vi que era uma informação que não é todo mundo que sabe, né? Sim, é muito comum. É comum. Muito comum. Na verdade, o corpo todo
não é perfeitamente simétrico, não é igual, gente, uma metade da outra. Como todos nós. Todos Não nós, adianta ninguém é chegar, perfeito. né? Eu quero ser a Gisele Massafera. Não tem Não. como. Grazi Massafera, né? E assim, não adianta a gente buscar essa perfeição, porque a gente vai sofrer. E aí, isso, uma vez eu fiz um post que eu falo bem isso, que a gente não deve ser escravo, sabe? Olha, um cirurgião plástico ouve, meninas, o que ele está falando. Isso, exatamente. Não sejam escravas dos modelos de beleza, dos modelos de magreza, porque isso não existe na natureza, tá? O importante é você ser feliz com o que você tem, da forma que você é. É claro que a cirurgia plástica e a dermatologia estão aqui para te ajudar, tem como a gente melhorar uma coisinha aqui, outra ali, mas seja feliz com o que você tem, com o corpo que você tem, sabe, com o seu rosto, isso é o mais bonito. Sabe o que eu apoio, doutor, do que você está falando? Eu, por exemplo, né, eu só coloquei a prótese porque eu tinha um trauma, né? Eu não tinha nada, desde adolescente, 13, 15 anos, as meninas da escola já se desapontavam como mulher e eu nunca. Então era algo traumático para mim, Tá. né? E aí eu apoio, sim, quando as pessoas têm algo que elas queiram mudar, não para ficar mais bonita, mas que atrapalhe a sua felicidade. Sim. Uma orelha de abano, né? É algo que desponte, que alguém pode virar motivo de chacota, algo que deixa ela triste, algo que ela não se sinta mulher dentro de um relacionamento. Sim. Então, como eu apoio ela ir atrás de resolver algo que possa demandar uma tristeza, uma aflição, deixar de se comunicar, deixar de trabalhar. Tem pessoas que têm algo na vida dela que ela não consegue se relacionar no mundo. Sim, eu tava falando aqui, na verdade, exagerando um pouco, né, gente? Mas, por exemplo, imagina uma mulher que tem um seio muito grande, muito caído, tá? Então, é muito complicado. Se isso for numa adolescente, ela é muito novinha, a mama já cresceu bem grande e caída, ela não consegue trocar de roupa no vestiário, ela não consegue ir pra praia com biquíni, com maiô. Às vezes ela vai correr com as colegas, a mama fica saltando, às vezes pode até sair do biquíni. Ela não consegue usar uma roupa sem sutiã, uma blusinha de alça, um vestido de alça. E aí na intimidade também é muito complicado, ela não se sente à vontade com aquela mama daquele jeito. Então você imagina o quanto que isso pode ser um drama na vida de uma mulher. Então a cirurgia plástica está aqui para isso, para ajudar as mulheres que têm esse problema. A pessoa que tem a orelha em abano, ou às vezes a pessoa tem uma bolsa de gordura e pele na pálpebra, e aquilo está envelhecendo, ela sente um peso, aquilo pesa no rosto, ela se sente mais envelhecida do que ela realmente é. Então a gente está aqui para ajudar nessa questão. O que eu queria dizer então é o seguinte, que a gente não deve ser escravo daqueles modelos de beleza. Sim, Eu tenho que ser bonita igual Gisele Bündchen, eu tenho que ser magra igual Gisele Bündchen. Não, seja bonita você mesma. A sua mama é muito grande, caída, isso te traz um desconforto, às vezes muita dor no ombro. Estamos aqui para resolver isso. Às vezes o abdômen, depois que você tem uma gestação, não é todo mundo que fica com a barriga bonita como a sua. Muitas mulheres, depois de uma gravidez, ficam com muita estria e a barriga bem flácida e caída. O popular? O abdômen avental? Avental. Porque realmente fica caída a barriga. Então é muito desagradável. Porque ela sempre tem que colocar uma calcinha que prenda a barriga no alto. Ela não pode pôr um biquíni, né? Mesmo a intimidade é um pouco assim desconcertante, aquela barriga muito flácida, cheia de estria. Então a cirurgia plástica está para corrigir isso. Exatamente. Né? Então eu acho que sim, é super válido você procurar uma ajuda, você resolver essas questões, mas nunca dessa forma assim obcecada. Que não possa mudar, né? A Elaine, a nossa instrumentadora linda, colocou aqui: a beleza está no brilho do olhar inicialmente. Isso mesmo. Eu concordo. Elaine, isso, minha Elaine. instrumentadora, ela está comigo já há 13 anos. Não, isso que ela falou, a beleza do olhar. Tem pessoas, vamos falar com as pessoas solteiras no momento. Tem pessoas que, quando ela chega, ela não precisa abrir a boca. Porque ela é bonita, ela tem um porte físico, vamos colocar um nome, né? Atlético. Aí ele chega perto de uma mulher, ele não precisa falar muito, né? Ela já ficou encantada com a beleza. Agora você vê na rua assim, talvez uma mulher muito linda, que esteja com um homem que desprovido de beleza, vamos falar assim. Isso. E aí as pessoas falam assim, nossa, deve ser rico, deve ser milionário, deve ser... Não. Mas pra ela ele é bonito. Não. Eu tenho certeza que esse homem desprovido de beleza, ele tem uma conversa, um encantamento,
ele sabe conversar de uma forma que fez com que ele se tornasse o homem mais belo. Exatamente. Então, quando a sua instrumentadora falou do sorriso, eu acho que o sorriso, ela tem como se tornar tão belo, tão alegre, né? Então, pode se cuidar dos dentes, se Sim. você fica incomodado. Quantas pessoas não se comunicam porque tem problema com os dentes, né? Então, o sorriso, sim, abre portas. Tem mais recadinho? Tem, da sua mãe. Acho que a gente vai contratar ela. Doutor, tá ótima aqui na live. Ó, ela, De peixinho é, gente. ela colocou, além de competente, tem um ótimo preço nas cirurgias. Olha que bom, muito bom. Mãe, você tá demais, mãe. Mas voltando àquilo, obrigado. Voltando àquilo, é isso mesmo, a beleza está nos olhos de quem vê também. Exatamente. Né? E às vezes essa questão que você falou, às vezes o homem não é tão bonito, mas existe uma outra beleza que é a questão do caráter também, não é? Da personalidade. O doutor se torna também um pouco psicólogo, né? Quando Sim, a paciente isso é importante. senta, você tenta estudar o que ela está pensando, qual é o sentimento, porque às vezes o doutor pode colocar a melhor prótese e ainda depois de tudo isso ela A não pessoa está não fica feliz. satisfeita, sim. Porque Imagina. aí o problema não era ali. Então, dependendo de como essa conversa que o doutor tem, talvez não é a cirurgia Não que é a vai cirurgia mudar. que vai mudar, ou a cirurgia não é naquela hora, que não é o momento para ela fazer a cirurgia. Talvez é melhor ela resolver essa questão primeiro e depois ela operar. Quanto tempo a gente São tem? 7h10 já. Então, infelizmente, Nossa, a nós gente não falou teremos nem que metade, encerrar. Aí, ó, quero ver, quem faz live comigo faz assim, que sabe o Jô Soares, que quando ele falava que ia terminar, todo mundo, nas minhas lives, geralmente, eu fico esperando esse, já terminou? E olha só, hein, passou rápido, quase 1 hora. Eu trouxe um presente pro doutor. Sério? Obrigado. Eu sou assessora empresarial, né? Eu assessoro os empresários, ainda mais nesse mundo que estamos vivendo online, como empreender. E eu estou cuidando de uma loja da Ering. Nossa, Depois que do doutor bacana. ver, chama Exclusiva Stores lá na Vila Formosa. Ela mandou um Parabéns. presente pro doutor. Nossa, depois pro doutor obrigado. dar uma- Tá bem, né? Renata, eu queria falar tanto sobre empreendedorismo, dar dicas para as empreendedoras. Que pena. Tá todo mundo falando O que vocês acham, hein? Acho que, olha, Nossa. por favor, gente, vai lá no arroba do Dr. Wed. Fala assim, ó, faça mais entrevista com a Renata. Tem que ter mais Olha que esse linda, bate-papo. Renata, obrigado. Pena que eu não posso te dar um beijo para agradecer, um abraço, sim. adorei. Obrigado, viu? Amei. Muito. Então, assim, a Verdade. intenção é isso, é ter esse bate-papo. Eu não sou muito a favor, porque está excessivo de live neste momento, né? Então, eu tomo muito cuidado com as lives, mas assim, merecidamente, vocês vão falar pra mim se foi uma live gostosa, foi uma live que passou, que vocês nem perceberam. Eu quero voltar aqui com o doutor, né? Pra ter Sim, vários, vamos eu marcar. imagino o quanto... Aqui, ó um monte de pergunta que tá aqui, ó. Gente, me sigam lá, @cirurgia plástica Ed Wilson. Você vai me marcar, né? Com Tá lá, certeza. já tá marcado no Vai pro perfil dela. canal do YouTube do doutor, vai pro É. meu canal do YouTube, eu vou deixar com todas as informações, mas segue os stories do doutor. Você vai aprender Eu vou esperar vocês muito lá. com ele. Você vai falar, um cirurgião, ele dá dica, ele é encantador, vocês vão Obrigado, amar. E também a audiência do Dr. Ed, né, que eu sei que está aí, também siga a Cabide de Luxo 3, é uma loja de moda feminina, mas que aborda vários assuntos muito interessantes. É interessante o nosso assunto hoje, É doutor? interessantíssimo. E fora que ela tem empresa, né? Eu tenho RM Empresa Assessoria Empresarial, que hoje está fazendo a entrevista aqui com o doutor. Obrigado. Quero agradecer Eu que agradeço a todo o seu oportunidade. tempo, Obrigado. porque tempo é dinheiro. Eu valorizo muito o tempo de cada pessoa. O doutor já poderia estar no celular, descansando, está doando. Mas a aqui. nossa amizade, pra mim, vale muito mais que qualquer dinheiro, viu? Todo mundo Obrigado pelo pergunta carinho. se eu ganho algum jabá por indicar o doutor. Eu Ela tenho que não falar ganha, isso. viu, gente? Eu não ganho R$1, é de coração, é de coração. Esse doutor, assim, eu falo pra todo mundo que eu indico, as pessoas falam assim, nossa, mas você fala tanto dele, essa é a boa indicação. E eu tenho uma gratidão enorme por você. Obrigado, viu? Ai, Deus Obrigado. abençoe. Quero agradecer a Érica, que já Érica passou o maravilhosa. tempinho dela obrigada. também na sua casa, tá aqui junto conosco. Quero agradecer a audiência. E mais uma vez, doutor, que Deus abençoe as suas mãos. Amém. Que Deus abençoe os seus pensamentos, Amém. atitudes. Obrigado. Que aqui continue esse clima maravilhoso e que as suas clientes possam ir retornando pouco ao pouco, aos poucos, e que o seu curso bombe. Obrigado, Renata.
Eu quero desejar para você em dobro sucesso. Você já tem muito sucesso, né? Ah, Quero que Deus te abençoe e te ilumine seus caminhos, que você consiga realizar seus sonhos, como você está realizando. Sim. E conta sempre comigo, tá Muito bom? obrigada. Estarei sempre aqui, tá bom? Tchau, Tchau, gente. Deixa eu ver aqui só para poder que encerrar. Vou finalizar. encerrar olhando pro doutor aqui. Dá um tchau, doutor. Tchau, gente. Venham aqui me visitar. Aqui.